Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, família livres em Cristo. Estamos aqui para dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, culto livres em casa. Nesse momento eu convido você, querido, a se alegrar na presença do Deus Todo-Poderoso, adorar ao Senhor com intensidade e prestar o melhor culto a esse Deus. Convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 26, versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor, Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 26. No momento está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Querido, nesse momento eu convido você a adorar ao Senhor com intensidade, prestar louvores, cânticos, dançar, se expressar na presença deste Deus Todo-Poderoso. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos juntos orar ao Senhor para a gente dar início a esse culto de louvor e adoração, e que a presença do nosso Deus Todo-Poderoso seja real entre nós, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai nesse momento. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estar na Tua casa, de poder cultuar ao Senhor, Pai, de poder prestar louvores a Ti nessa noite. Seja bem-vindo, doce e amado Espírito Santo, e fique à vontade entre nós. Receba, Pai, os louvores como cheiro suave a Tuas narinas, ó Pai. Toma cada ministro que aqui estão, os ministros da mídia, Deus, que estão trabalhando para que os Seus filhos recebam essa transmissão em suas casas. Pai, que em cada casa seja levantado um altar de adoração ao Senhor nessa noite, e que o Senhor, ó Pai, receba a adoração da Tua igreja, receba a adoração do Seu povo, ó Pai, porque tudo é por Ti, para Ti, ó Deus, porque sabemos que tudo vem de Ti. Pai, por isso, em nome de Jesus, porque a Tua palavra que será ministrada nessa noite gere vida e transformação em cada um de nós, que possamos ser completamente cheios da Tua presença, cheios da Tua palavra, da Tua essência, doce e amado Espírito Santo. Ó Deus, e que o Senhor ache em nós nessa noite verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, porque a Tua palavra diz que é assim o que o Senhor o procura. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ache em nós, ache em cada um de nós, ache nos Seus filhos, ache em cada lar nessa noite verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, então vamos adorar o Senhor nesse momento com alegria. Adore ao Senhor. Uma fome toma conta de mim, um desejo por mais de Ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu Te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando por um novo clamor. Uma fome toma conta de mim, um desejo por mais de Ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu Te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando por um novo clamor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de Ti, Senhor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de Ti, Senhor. Uma fome toma conta de mim, um desejo por mais de Ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado, Deus.
Pelas madrugadas eu te encontro. Dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando por um novo clamor. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Dá-me mais, Senhor. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Dá-me mais, Senhor. Mas eu quero mais. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Dá-me mais, Senhor. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Dá-me mais, Senhor. Mas eu quero mais. Dá-me mais de ti, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor, aleluia. Tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana. O noivo vem, Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem.
acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, O noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Queridos, agora nós vamos para os nossos anúncios, para que você fique por dentro tudo que está acontecendo aqui no nosso canal, tudo que está acontecendo na nossa igreja. E para isso eu gostaria de chamar a diaconisa Amanda Tavares para trazer os anúncios da Livres em Cristo. Amanda? Graça e paz, amados. Vamos para os nossos anúncios, então. Todos os dias, aqui no nosso canal, nós temos a nossa live de oração. Tá bom? Então, todos os dias, às 18 horas, nós fazemos um clamor pela nação, né? Clamando por cura, fortalecimento, pelo perdão da nossa nação. Então, esteja conosco, tá bom? Não deixe passar esse momento. Todos os dias nós temos aqui. Se você está nos visitando aí pela primeira vez, não deixe de estar conosco na próxima oração, tá bom? Então, aqui no nosso canal, todos os dias, às 18 horas. Também, gente, nós temos, né, aqui no nosso canal, de segunda a sábado, as nossas devocionais. Tá bom? Então você que ainda não viu, né, nenhuma, ou você que ainda não acompanhou, esteja ativando aí o sininho de notificações para que você fique ligado, tá bom? Não perca nenhuma das devocionais, né? É um vídeo curtinho e logo pela manhã você estará recebendo uma palavra de Deus para poder fortalecer, para poder edificar o seu dia. E também, gente, na quinta-feira nós teremos o nosso culto imersão, tá bom? Então esses são os nossos anúncios. Aleluias, glória a Deus. Então, queridos, fiquem ligados, como a Amanda falou, aciona o sininho aí, se inscreva no nosso canal para que todo o conteúdo da Livres em Cristo chegue até você, abençoe a sua vida e compartilhe também para que outras vidas sejam abençoadas, amém? Vamos adorar o Senhor mais um pouco, mas antes de adorar ao Senhor com louvores, convido você a adorar ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas nesse momento. Vamos fazer agora o nosso momento de gratidão. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 6 e 7. 2 Coríntios 9, versículo 6. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Queridos, talvez você já tenha ouvido isso, e de fato é uma verdade. Nós vivemos, tudo que fazemos é semeadura. Tem um dito popular que diz que o que você faz aqui na terra, você paga aqui na terra. E com certeza esse dito é com base na lei da semeadura, porque tudo que nós plantamos, uma hora vamos colher. E a palavra do Senhor, o reino do Senhor funciona da mesma forma. O Senhor, Ele nos abençoa com sementes. E a gente precisamos plantar essa semente para que nunca nos falte a semente. Toda vez que nós plantamos no reino de Deus, que nós semeamos no reino de Deus, a colheita é certa. Talvez a colheita não vem da forma que você acha que deveria vir, mas ela vem da forma que o Senhor vai te abençoar poderosamente, da forma que o Senhor irá prover na sua vida aquilo que de fato você está precisando. E querido, como já foi falado aqui, né, o nosso pastor também já ministrou aqui em nossa igreja, precisamos, toda vez que vamos apresentar uma oferta ao Senhor, semear no reino de Deus, precisamos direcionar essa semente, colocar um propósito nessa semente, com a certeza que vamos colher, porque toda oferta, existe uma resposta, ela terá uma resposta. Então, seja um semeador no reino de Deus. E a palavra do Senhor, ela diz aqui no versículo 7,
que é muito interessante. Eu gosto muito dessa palavra, desse versículo, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ou seja, o Senhor aqui não está falando de valores, mas está falando daquilo que motiva o seu coração. Aquilo que você propuser no seu coração em ofertar no reino de Deus, se vier coberto com alegria, com amor, com gratidão, querido, a certeza que as janelas dos céus estarão abertas sobre a sua casa e sobre a sua família é verdadeira. Então, e o versículo continua dizendo que nós não devemos dar por tristeza e nem por necessidade. Não devemos barganhar com o Senhor. Eu preciso de algo, então vou lá, oferto na casa do Senhor, porque eu tenho a certeza que o Senhor vai dar aquilo que eu preciso. Não, querido, nós não devemos barganhar com o nosso Deus Todo-Poderoso, até mesmo porque Ele sabe de fato aquilo que nós precisamos, e Ele supre em glória todas as nossas necessidades, mas Ele quer de nós, requer de você, um coração grato e disposto a ofertar no reino dEle, a ofertar nessa obra maravilhosa, que assim como tem abençoado a sua vida, outras vidas também serão alcançadas, e esse é o propósito da Livres em Cristo, alcançar vidas com o Evangelho de Cristo, com o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então faça parte você também dessa obra e semeie no reino de Deus, semeie nessa obra. Você também que é fiel dizimista, separe aí o seu dízimo. Convido você a separar a sua oferta de amor, que é 1 quilo de alimento. Durante essa pandemia estamos com essa campanha. E você que não quer, talvez não quer sair da sua casa, não quer fazer contato com ninguém, aqui tem uma conta bancária onde você pode estar depositando o seu dízimo ou a sua oferta. Se for o seu dízimo que for depositado, só entre em contato com o pastor e comunique: pastor, meu dízimo, eu sou fulano de tal, eu depositei lá o meu dízimo. Agora, se for oferta, você não precisa fazer o comunicado, se você assim quiser. E também você pode entrar em contato direto com o nosso pastor, para que ele vá até na sua casa e colete a oferta, ou direcione, um obreiro para ir até a sua casa para coletar os seus dízimos e a oferta que você tem semeado no reino de Deus. E a sua oferta de amor é só você entrar em contato com um desses números, para que o diácono Fabiano também, ou ele vá, ou ele direcione uma pessoa para ir até a sua casa coletar esse quilo de alimento. Amém? Queridos, então, seja grato ao Senhor, semeie nesse reino, porque a colheita ela é certa. E o Senhor diz, como eu falei aqui no início, como o versículo começa aqui no início: aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco. Mas o que semeia em abundância ele ceifará. Então seja grato ao Senhor e semeie com alegria e com gratidão no seu coração. Amém? Você já separou a sua oferta? Então vamos orar ao Pai nesse momento, consagrando ao Senhor os seus dízimos, apresentando ao nosso Deus a sua oferta. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por cada um dos seus filhos, que nesse momento, ó Pai, entenderam no seu coração que há uma gratidão, há uma necessidade de semear no seu reino, Deus, para que assim como eles foram alcançados pela tua palavra, outras vidas também sejam alcançadas, ó Deus. E, ó Pai, os seus filhos nesse momento estão colocando um propósito, estão direcionando a sua oferta, ó Deus, para um propósito. Nós, ó Deus, clamamos pela sua graça e pela sua misericórdia, pedindo ao Senhor que responda a cada um dos seus filhos, ó Deus, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E assim, ó Deus, nós cremos no seu agir, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem suprido em glória todas as nossas necessidades, nós cremos que o Senhor tem cuidado, ó Deus, da nossa casa, da nossa vida, tem cuidado da nossa família, Deus, e por isso nós rendemos graças ao Senhor, e semeamos no seu reino, e ofertamos no seu reino. Por isso, em nome de Jesus, que as janelas do céu sejam abertas sobre a vida dos seus filhos, ó Pai, e que eles sejam prósperos em Ti, cada vez mais, colhendo com abundância, em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos. Então, seja grato e oferte ao Senhor sempre com alegria. Convido você nesse momento a preparar o seu coração para receber a palavra do Senhor. Hoje nós receberemos através da vida do pastor Saulo, ministro de Deus sobre nossas vidas, a segunda parte da pregação do culto de quinta-feira. E então, nesse momento, nós vamos entoar ao Senhor mais um louvor. E aproveite para você preparar o seu coração, preparar essa terra aí para receber a semente que é a palavra do Senhor. Amém? Então vamos adorar o Senhor nesse momento.
não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva, e Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Piscar de olhar, quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. O Rei está voltando, o Rei está voltando.
a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O rei está voltando, querido. O rei está voltando, ele virá no piscar de olhar. Então prepare-se para a volta de Jesus. Prepare-se para a volta de Jesus, parte 2. Esse é o tema da pregação de hoje. Então convido você nesse momento a fechar os seus olhos para que a gente ore ao Pai, preparando o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito para receber a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento em que tivemos a oportunidade de prestar louvores ao Senhor, cultuar a Ti, ó Deus, com louvores, com as nossas ofertas. Muito obrigado por essa oportunidade. E agora, Deus, queremos ouvir a Sua voz. Fala conosco, doce amado Espírito Santo. Pai, nós cremos que o Senhor está voltando. Por isso precisamos estar preparados, ó Deus, para a Sua volta. Não deixa que nada, Pai, nada e nem ninguém atrapalhe esse momento em que vamos ouvir a Sua voz, ó Pai, para que nós venhamos ser transformados pela Tua palavra, ser despertados pela Tua palavra, nos posicionar, ó Deus, e estar preparados, ó Deus, para a Sua volta, para a Sua grande e triunfal volta, Jesus. Por isso, em nome de Jesus, toma o Seu ministro, o pastor Saulo, em Tuas mãos, ó Pai. Usa o Seu filho poderosamente em Tuas mãos, ó Pai, como o instrumento que o Senhor tem usado, ó Deus, para abençoar as nossas vidas, para transformar a nossa vida. Que nessa noite não seja diferente, ó Pai. Que o Senhor use o Teu filho poderosamente para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Então vamos à palavra do Senhor. Graça e paz, família Livres em Cristo, boa noite a todos. Eu quero convidar você a que juntos leiamos a palavra do Senhor, que se encontra em Hebreus capítulo 11, e nós vamos ler o verso 7 de Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, verso 7, a palavra do Senhor nos diz assim: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, nós oramos a Ti nesse momento, pedindo ao Senhor, fala conosco, Pai. Abre os céus, que o som da Tua voz seja ouvido aqui nesse lugar, Pai. Apaga as minhas iniquidades e transgressões, Senhor. Purifica-nos dos nossos pecados, para que nada esteja entre nós e o Senhor, entre nós e a Tua palavra. Que o som da Tua voz, Espírito Santo, apesar de mim, ecoe nos corações dos Seus filhos e filhas, e que haja transformação de vida através dessa palavra. Fala conosco, Pai, por amor do Teu nome, é o pedido que nós te fazemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós lemos aqui um texto bíblico da palavra do Senhor, que fala sobre a fé que Noé teve na palavra de Deus. Pela fé, Noé construiu uma arca, guiado pelo Senhor. Ele não via o dilúvio, não havia chuva na terra, mas segundo a palavra de Deus, ele construiu uma arca e ele se salvou toda a sua família e foi herdeiro da justiça de Deus pela fé que ele exerceu na palavra do Senhor. Nós estamos hoje com o nosso tema proposto, que é prepare-se para a volta de Jesus. E eu quero convidar você
a prestar muita atenção em tudo que vai ser ministrado aqui e acompanhar comigo alguns versos da palavra do Senhor. E o primeiro que eu quero convidar você a acompanhar comigo aqui, para que nós entendamos um pouco da história de Noé e para que nós consigamos compreender o que Deus tem para nós nessa noite, é o texto de Gênesis capítulo 6, e nós vamos ler o verso 18, e se você puder, deixe a sua Bíblia aberta aí, para que você vá acompanhando, e se possível anote os textos bíblicos, para que você possa meditar na palavra do Senhor um pouco mais, depois se alimentar ainda mais do Espírito Santo de Deus. Gênesis capítulo 6, verso 18, a palavra do Senhor diz assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, com sua mulher e as mulheres de seus filhos. Queridos, Deus aqui estava falando com Noé num momento extremamente crítico, onde o Senhor havia dito que iria destruir todo o planeta. Deus havia falado que as práticas violentas do povo estavam subindo até os céus, e ele percebeu que o homem era mau em sua essência, e que a violência estava se multiplicando sobre a face da terra. Então Deus tomou a decisão de eliminar o ser humano da face da terra, eliminar os seres criados, os seres vivos da face da terra, e ele então estabeleceu uma aliança com Noé, e disse para Noé para que ele entrasse. Ele se agradou de Noé, e a palavra do Senhor nos diz em um dado momento que ele viu que Noé era o único homem justo daquele tempo. No meio de toda aquela geração corrompida, Noé era um homem justo. Então Deus dá uma direção para aquele homem bom e justo que andava com Deus segundo as Escrituras, para que ele construísse uma arca. E aqui nós precisamos começar a perceber algumas coisas. Depois que Deus deu essa ordem para Noé, Deus falou para ele tudo o que ele devia fazer, exatamente como ele deveria fazer, nos versos seguintes a esse que nós lemos aqui, e Deus vai orientando ele em cada detalhe. Ao final do capítulo 6, agora no verso 22, a palavra do Senhor diz: Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Agora então, nós vamos para o capítulo 7 do nosso texto, e aí a palavra do Senhor diz o seguinte, no verso 1: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Então Deus mandou que Noé entrasse na arca junto com a família dele, e colocasse também um casal de cada animal puro, e aí ele deu as ordens específicas que você pode encontrar aqui no nosso texto. E agora nós vemos o Senhor abrindo os céus, e o texto no verso 6 do nosso capítulo 7 diz: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Algumas pessoas às vezes ficam pensando: como é que pode? Noé tinha 600 anos. Alguns tentam achar justificativas, às vezes até ridículas, para poder justificar isso, dizendo que não, Noé tinha 600 anos porque o tempo não era contado como no nosso tempo. Então assim, o tempo era contado de uma forma diferente, por isso Noé tinha 600 anos. E aí quando você pergunta para essa pessoa como o tempo era contado, para que você possa fazer essa afirmação, a pessoa não sabe te responder, porque deve ter ouvido de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, e nunca conseguiram uma resposta plausível para isso. Mas a grande realidade essa idade de Noé e a idade de vários homens na Bíblia que você encontra, que viveram muitos anos, centenas e centenas de anos, não é uma idade vazia ou ilustrativa, não é uma idade alegórica, não, era a idade real. Noé tinha 600 anos quando Deus falou isso com ele. Então agora pensa comigo num homem velho, mas não um velho caindo aos pedaços, porque com 600 anos naquela época, os homens viviam muitos anos, ele já era bem velho, porque essa idade de 600 anos já era uma idade bem avançada. Mas pensa num homem velho agora, obedecendo à vontade do Senhor e construindo uma arca no meio de uma geração perversa. Pensa nisso. Então, para que nós possamos compreender, até para que eu possa seguir aqui na nossa linha de raciocínio guiado pelo Espírito Santo, para que você possa entender por que será que realmente Noé viveu 600 anos e como é que isso podia acontecer. Isso podia acontecer de modo simples de se entender quando nós cremos na palavra do Senhor. Adão e Eva comiam da árvore do fruto da vida quando eles habitavam no jardim do Éden, e todos os descendentes de Adão que vieram obviamente posterior a ele tiveram longevidade muito grande, muito maior que a nossa. E quanto mais próximo das gerações de Noé, mais tempo de vida os homens tinham.
Então, quando nós vamos vendo o tempo passando, por conta da quantidade de tempo que se passa, agora aquela essência de Adão, aquela essência do fruto da árvore da vida que Adão e Eva comiam, também foi se diluindo com o tempo e com a mistura dos sangues e o tempo passando, então foi se diluindo, e hoje em dia vivemos a quantidade que vivemos, e muitas pessoas acham que nós estamos numa evolução, quando na verdade estamos decaindo em vários aspectos, de várias formas. Seguindo aqui na nossa linha de raciocínio, dentro desse texto, nós vemos o seguinte: Noé tinha 600 anos, verso 6 do capítulo 7 agora. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E agora nós devemos ir para o verso 11, diz assim: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês, 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. Então pensa comigo que águas do chão e águas dos céus estavam vindo no mesmo tempo. Era chuva torrencial caindo dos céus e as águas fluindo das maiores profundezas da terra e jorrando sobre a terra, e o dilúvio subindo de modo exponencial. Agora nós precisamos observar o seguinte: antes de chegarmos a esse ponto, antes de chegarmos às águas do dilúvio, antes de chegarmos ao ponto de entrar na arca da aliança, nós precisamos compreender. Quando Deus deu a ordem para Noé, no capítulo 6 que nós lemos, falando para ele construir a arca, Deus dá uma direção para aquele homem de 600 anos, um senhor, e ele começa a construir a arca no meio de uma geração perversa, uma geração má. Pensa nos dias de hoje, a nossa geração de zombadores, pessoas que por qualquer coisa estão zombando, por qualquer coisa estão debochando, por qualquer coisa estão fazendo graça, satirizando a vida das outras pessoas e as ações e atitudes. E agora imagina aquele senhor, homem honesto, reto, justo, homem que caminhava com Deus, recebeu uma ordem de Deus e chama os seus filhos e diz: agora nós precisamos construir uma arca porque Deus disse isso. Noé obviamente contratou alguns funcionários para poder o auxiliar naquela tarefa, e começa, as pessoas ali interessadas no salário zombavam dele provavelmente, mas a população certamente zombava de Noé, debochava dele, escarnecia das atitudes dele, e quanto mais a arca crescia, tanto mais espetáculo se tornava para a humanidade. Pessoas de todos os cantos da terra ouviam falar de um velho louco que estava construindo um grande barco no meio do deserto para nada, porque para eles jamais haveria aquilo que Noé estava esperando. Nunca antes havia acontecido um dilúvio. A terminologia para eles era algo estranho, um dilúvio. O que isso significa? Então eles não tinham a capacidade de mensurar o poder que aquele dilúvio poderia trazer de destruição. Zombaram, debocharam de Noé, e Noé continuou fazendo a vontade de Deus. O que é interessante perceber, não sei se você sabe disso, mas historicamente falando, Noé ficou 140 anos sem ouvir Deus falar, depois que Deus disse para ele: com você eu farei uma aliança, e você construirá uma arca, e ela será feita assim, assim, assim. Todas as características e direções para a construção da arca foram dadas para Noé? Sim, depois que Deus falou tudo com ele como deveria ser feito, Deus não falou mais nada por 140 anos. E é interessante observar, veja comigo o nosso verso 20 do capítulo 6. O verso 20 diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ah, queridos, como é difícil entender quando Deus nos dá uma direção e nós estamos fazendo exatamente o que Deus mandou, e nós temos como resposta a qualquer pergunta o silêncio de Deus. Como é difícil lidar com isso. Talvez você já passou por isso na sua vida. Deus te deu a direção de fazer algo, e você fazendo aquilo que Deus te direcionou, você: Senhor, como é que eu devo agir agora? Senhor, aconteceu esse problema, como eu devo reagir? E Deus não falar nada. Então imagina você passando por um momento difícil como esse, tendo que lidar com essas dificuldades, você e Deus. Agora imagina Noé com 600 anos, um homem bom, honesto, temente a Deus, sendo zombado por todos, fazendo da obediência dele, as pessoas fazendo da obediência dele um espetáculo de zombaria, um espetáculo de escárnio, de deboche, e Deus não dava uma resposta sequer. Eu imagino, Carlos, Noé chorando em alguns momentos
pedindo a Deus: Senhor, me responde, me fala, por que o dilúvio ainda não veio? Senhor, me fala, Senhor, dá um sinal para esse povo, traz uma chuva bem forte. Eu imagino ele fazendo isso, para esse povo ver que isso pode acontecer, que o Senhor pode abrir os céus e derramar grandes cachoeiras de chuva aqui. Senhor, mostra. E Deus não respondendo nada, o tempo passando e Deus não respondendo nada, os anos passando e Deus não respondendo nada. Tem gente que fica louco, fica insano, fica desesperado, fica apavorado quando faz uma pergunta a Deus por um problema solucionável e não recebe uma resposta, começa a ficar em crise. Meu Deus, mas por que Deus não me responde? Por que Deus não fala comigo agora? Pensa você, 140 anos fazendo a vontade de Deus, sendo escarnecido, zombado, debochado, e Deus não fazendo nada em seu favor. Pensa que dificuldade lidar com o deboche dos ímpios, com a humilhação, com o escárnio. Pensa que talvez os filhos dele viram aquilo e ficaram com pena dele, mas o que podiam fazer? Tinham de obedecer o pai, mesmo achando que talvez não fosse a melhor coisa, porque nós precisamos observar esse detalhe: Deus não falou com os filhos dele, Deus falou apenas com ele. Deus não falou com os 3 filhos de Noé, Deus falou apenas com ele. Deus não falou com a esposa de Noé, Deus falou apenas com ele. E nós sabemos muito bem como é difícil fazer alguém entender a visão que Deus nos dá. Quando Deus te dá um propósito, quando Deus te dá uma missão, quando Deus te dá uma visão de algo que você precisa fazer, como é difícil transmitir essa visão para outras pessoas. E olha que tudo que nós fazemos na nossa vida é bem mais simples do que construir uma arca gigantesca para poder salvar a humanidade do dilúvio. Agora imagina, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, e Deus fica 140 anos sem falar mais nada com Noé. Isso é algo assombroso. Então a palavra do Senhor diz assim, verso 1 do capítulo 7. Então disse o Senhor a Noé: entra na arca. Agora a arca já estava pronta, 140 anos depois, a arca ficou pronta. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei na terra, nesta geração. Leve com você 7 casais de animais, de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Então o Senhor Deus deu as especificações para ele. No verso 6 nós lemos: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No verso 11 a palavra do Senhor mostra que as águas debaixo da terra e de cima do céu caíram sobre a terra e inundaram a terra. E o verso 24 do capítulo 7 diz: e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então observa comigo, Noé ouviu Deus falar 140 anos atrás, e ele obedeceu ao Senhor, e ele por fé tomou a decisão de seguir a palavra do Senhor. Eu quero perguntar para você nessa noite: qual palavra de Deus você tem sobre a sua vida? Porque muitas vezes Deus libera uma palavra sobre nós e passam-se 2, 3, 4, 5 meses e nós já ficamos desesperados, achando que nada vai acontecer, que Deus não vai agir com nada. Por exemplo, nós podemos olhar para essa pandemia que o mundo está vivendo. Deus liberou uma palavra sobre nós, Deus liberou uma palavra sobre a nação brasileira. Deus deu sinal que era Ele falando com a nação. De lá para cá não houve profecia relacionada a essa pandemia, para que ficasse claro: nós precisamos agir e viver por fé. Noé não caminhou pelo que ele viu. Noé não caminhou porque ele viu um anjo colocando as madeiras na arca. Noé não caminhou, ele não viu isso. Foi o trabalho do braço dele, dos filhos dele, dos empregados dele. Noé não viu bola de fogo do céu, não viu uma nuvem gigantesca se formando, ameaçando que iria cair uma grande tempestade. Noé não viu nada disso. O comportamento de Noé, a atitude de Noé, o caminhar de Noé, tudo foi por fé, a palavra do Deus vivo e poderoso que ele servia.
Esse é o mesmo Deus que você serve. O Deus de Noé é o seu Deus, o Deus de Noé é o nosso Deus. Então por que duvidar da palavra dele? Por que duvidar? Quando ele falou, ele cumpre. Se ele disse, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele mesmo disse que ele vela pela palavra dele para cumprir. Então nós não podemos duvidar. Se ele falou que a sua família será transformada, a sua família será transformada para a glória dele. Se ele falou que ele vai agir no seu casamento, ele vai agir no seu casamento. Se ele falou que ele vai mudar a história dos seus filhos, ele vai mudar a história dos seus filhos. O que você precisa fazer é continuar caminhando por fé, cumprindo o propósito de Deus, sem desistir, sem murmurar, sem reclamar, sem voltar atrás. Caminhe em direção à promessa de Deus, confiando que ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Você pode dar glória a Deus e louve o nome do Senhor nesse momento. Aleluia. Veja o verso 8. A palavra do Senhor mostra o fim do dilúvio. Diz assim no capítulo 8, verso 1. Então Deus lembrou-se de Noé. Peraí, como é que é? Peraí. 150 dias depois que ele estava dentro da arca, chuva torrencial do lado de fora. Imagina, queridos, quanto desespero ele ouviu do lado de fora da arca. Porque a palavra de Deus diz que depois que Noé e a sua família entrou, que os animais, assim como Deus ordenou, entraram na arca, o Senhor fechou a arca pelo lado de fora. O anjo do Senhor foi lá e selou a arca pelo lado de fora. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Então agora imagina todo o desespero que eles ouviram do lado de fora. Os zombadores, aqueles que debocharam, aqueles que não acreditaram, aqueles que não andaram por fé, aqueles que não enxergaram a visão, aqueles que não conseguiram ver o que ele estava vendo, não conseguiram acreditar no que ele disse que Deus falou com ele. Agora do lado de fora, imagina o sofrimento, imagina o choro, imagina o desespero quando as águas começaram a subir e a porta estava selada pelo lado de fora. Ninguém entra, ninguém sai, é a ordem de Deus. Imagina pessoas gritando, pessoas da família, pessoas de perto, pessoas que habitavam ali, vizinhos dele. Deixa eu entrar, mas a porta já estava selada. A porta já estava fechada. Não havia mais a possibilidade de entrar. Sabe, queridos, nós estamos prestes a ver a porta da graça se fechando. Nós estamos próximos de ver a porta da graça sendo selada. Ninguém entrará, ninguém sairá. Ninguém terá o poder de dar acesso ou ter acesso à saída, à entrada da porta da graça. Nós estamos prestes a ver isso quando o Filho do Homem descerá nas nuvens de glória. E se para você isso é uma utopia, você precisa rever o seu conceito e entender se essa realmente é a religião que você deve seguir ou que você quer seguir. Porque se você não acredita na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus como inerrante, infalível, como a palavra verdadeira de Deus sobre nós e para nós, você então não pode seguir a Cristo Jesus. E a palavra de Deus mostra que haverá um dia em que o Senhor descerá nas nuvens de glória e não haverá mais a possibilidade de entrarem ou saírem da arca. Nós precisamos entender: o Filho do Homem, Jesus Cristo, está voltando na nuvem de glória. E nós precisamos nos preparar para a vinda do nosso Senhor. Nós precisamos fazer o que Noé fez. Noé ouviu a promessa, Noé guardou no seu coração, Noé fez a vontade de Deus, tudo conforme o Senhor havia ordenado, até o último centavo, até o último dia, até o último momento, até a última gota de suor. Noé obedeceu ao Senhor. E ele foi salvo, e a família foi salva, porque ele obedeceu ao Senhor. Pela fé, ele foi justificado. Sabe, somos justificados pela fé. Somos justificados pela fé no precioso e poderoso nome de Jesus. Somos justificados pela fé no sacrifício perfeito de Cristo. Somos justificados pela fé, pela morte substitutiva do nosso Senhor. Somos justificados pela fé no poderoso nome de Jesus. Precisamos tomar a decisão de confiar nele mesmo quando tudo estiver parecendo contrário. Confiar nele quando parecer que ele não está mais nos olhando. Confiar nele quando nós não ouvirmos mais respostas dele. Confiar nele quando tudo estiver indo ao contrário da nossa vontade. Confiar nele,
Porque se Ele deu a palavra, Ele é fiel para cumprir. Então não desista daquilo que Deus não desistiu. Não abandone aquilo que Deus não abandonou. Não deixe o que Deus não deixou. O Senhor tem propósitos gloriosos para a sua família. O Senhor tem propósitos gloriosos para a tua vida. O Senhor tem propósitos gloriosos para os seus filhos. Você precisa continuar confiando no Senhor. Mas pastor, eu oro, eu prego, eu falo. Pastor, eles não querem, não importa. Não importa se eles estão rejeitando. Não importa, você precisa confiar. Você acredita que todos os filhos de Noé confiaram, entenderam e acreditaram? Eles não ouviram o que Noé ouviu. Eles não viram o que Noé viu. Eles não sentiram o que Noé sentiu. Mas eles acreditaram na palavra do pai deles, sabe por quê? Mesmo contra todo o desespero, mesmo contra toda a humilhação, mesmo contra toda a zombaria, contra toda a acusação, contra todo o escárnio, Noé permaneceu fiel e firme diante da palavra do Senhor. O exemplo do pai mudou o comportamento dos filhos. A atitude do pai de servir ao Senhor e de ser fiel mesmo depois de todo o escárnio, de toda a zombaria, fez com que os seus filhos fossem salvos, porque eles creram pela fé de Abraão. Oh, queridos, Deus já salvou tantas pessoas na história da humanidade através da fé de um homem, de uma mulher. Por que você acha que Deus não pode salvar os seus filhos através da sua fé? A sua atitude diante de Deus determina como as pessoas ao seu redor enxergam esse Deus que você serve. Então você precisa tomar a decisão de servir ao Senhor com integridade, servir ao Senhor com santo temor. Veja, o texto que nós lemos diz claramente isso. Hebreus capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se via, movido de santo temor. Veja, movido de santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Veja, Noé tinha o santo temor do Senhor inundando o coração dele. Mas Noé, quando Deus falou com você? Há 130 anos atrás. Noé, quando Deus falou com você? Há 135 anos atrás. Noé, quando Deus falou com você? Há 140 anos atrás. Noé, quando Deus falou com você, Noé? Noé, eu sou o Deus que falou com você no passado, e eu falo para você hoje: entra na arca, coloca toda a sua família, porque agora as águas do dilúvio virão. Sabe quando o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. O dilúvio não veio enquanto a arca não foi concluída, enquanto a arca não ficou pronta, enquanto Noé não fez tudo como Deus determinou, enquanto Noé não colocou o último prego naquela madeira, enquanto Noé não passou a última pincelada de piche no interior daquela arca, nenhuma gota de chuva apontando para o dilúvio caiu sobre a terra. Você fica esperando a resposta de Deus. Você fica dizendo: meu Deus, por que Deus não me fala? Por que as coisas não mudam? Por que Deus não resolve? Você só precisa confiar na palavra do Senhor e entender, no momento certo, na hora certa, a salvação virá para a glória de Deus. Aleluia! No momento certo, na hora certa, você precisa continuar confiando no poderoso Senhor do universo. Veja que a palavra do Senhor diz: então Deus se lembrou de Noé, no verso 1 do capítulo 8. 150 dias depois que Deus falou com Noé. 150 dias. Deus ficou 140 anos sem falar. Falou com ele. Ele entrou na arca. Deus selou a porta da arca. 150 dias depois, Deus se lembrou de Noé. Ai, que bom. Ah, pastor, ai, Deus é maravilhoso. No meio da prova Deus vem e fala com a gente. Não, mas quem falou que Deus falou com Noé? Deus não falou com Noé. 150 dias preso dentro daquela arca. 150 dias de incerteza pairava dentro daquela arca. Os filhos sem saber o que tudo aquilo daria. Agora a fé, imagina a fé dos filhos. Imagina a fé da esposa.
Imagina como tudo mudou quando eles entraram na arca e ouviram a porta sendo lacrada e começaram a ouvir o som das águas. Meu Deus, quem não cria teve que começar a crer, porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus falou, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas sabe, não existem só bem-aventurados, existem pessoas que precisam ver para crer. E sabe, eu não quero ser um daqueles que precisa ver para crer. Eu quero ser aquele que crê mesmo sem ver, mas que confia na palavra do Senhor. Eu quero ser aquele que, mesmo não vendo a ação de Deus da forma que eu gostaria de ver, eu sei que Ele está agindo, porque Ele é o mesmo Deus de sempre. Deus se lembrou de Noé e dos animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Veja, mesmo, Carlos, repara isso, mesmo quando Deus se lembrou de Noé, o que Deus mandou não foi as águas secarem assim, ó, seca, acabou. Deus podia ter feito isso. Peraí, meu servo Noé, fica tranquilo, as águas, parou de chover, as águas da terra começaram a baixar. Foi isso que aconteceu? Não. 150 dias de silêncio de Deus, 140 anos de silêncio, a arca pronta, Deus fala com ele, ele entra na arca, 150 dias de silêncio, Deus se lembra dele e manda o quê? Um vento. Ah, meu irmão, como é difícil quando nós já estamos na prova e Deus manda um vento. Como é complicado, imagina a arca sacudindo. Era chuva para todo lado, era água para todo lado, e agora a arca começa a sacudir pelo vento. Meu Deus, vamos virar, a arca vai virar, pai. E os animais lá, e a esposa dele, Noé, imagina 150 dias sem Deus falar e a mulher falando o tempo todo. 150 dias, se você é marido, se é casado, a minha esposa fala pouco, fala bem pouquinho. 150 dias preso com ela dentro da arca e com as minhas 2 filhas, não precisava nem de 3, 2 filhas, sem genro, só elas 3 e eu, e os animais. 150 dias, eu ia falar, Senhor, o Senhor me leva. Porque se você é casado, você sabe como que mulher fala. 150 dias e o silêncio de Deus. Noé, e aí? Deus falou alguma coisa? Primeiro dia. Não, amor, creio que Deus vai falar amanhã. E vai Noé orar. Segundo dia. Pai, e aí? Deus falou alguma coisa, pai? Está chovendo muito, pai. Falou, não, filho, mas confia no Senhor, Deus vai falar. Ô Noé, e hoje? Deus falou. 15º dia. Noé, estou orando. Deus já falou alguma coisa? Ainda não. E se ficar 140 anos, Noé? Nós vamos ficar aqui. E aí, Noé, como que a gente vai sobreviver 140 anos? Pelo poder da palavra de Deus. Noé não andava por vista, Noé andava por fé. Ei, talvez o seu problema seja, você está andando por vista, e é por isso que as circunstâncias estão te desesperando, é por isso, sabe, talvez, tem pessoas que ficam desesperadas com muita facilidade, sabe por quê? Porque a esperança não está na palavra de Deus. A esperança de Noé estava firmada numa rocha chamada Palavra de Deus. E eu não sei se você se lembra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e o nome da palavra de Deus é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! A fé de Noé estava firmada na palavra. A nossa fé tem que estar firmada na palavra. Nós vimos a palavra encarnar. Nós sabemos que ela encarnou e que ela viveu nessa terra e que ele foi glorificado pelo Pai ao ressuscitar no 3º dia, e ele intercede por nós na eternidade. Aleluia! Eu quero convidar você a olhar agora para o texto bíblico no verso 3
Diz assim: as águas foram baixando, verso 3 do capítulo 8. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Não baixado toda, não secado, diminuído. E no 17º dia, no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Veja comigo o verso 10. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Você se lembra disso? Noé, nos versos anteriores, ele soltou um corvo. E a palavra do Senhor diz que o corvo ficou rodando ao redor. Verso 7. Verso 6. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. E o verso 7 diz: esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé. Verso 10 diz assim: Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, verso 11, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Queridos, nós precisamos compreender o seguinte: Noé ficou ali dentro preso, sem ouvir Deus falar. Os dias se passaram, os dias se passaram, os dias se passaram. E Noé ali preso, sem ouvir Deus falar. Talvez você esteja se sentindo assim. Deus te deu uma direção e você está fazendo o que Deus mandou. Você está orando, você está buscando a Deus, você está se aproximando dEle, mas você não vê a solução para o problema. Você está orando, você está buscando a Deus, mas você não vê o problema acabando. Você está orando, você está buscando a Deus, mas você continua se sentindo preso pelas circunstâncias. Noé não... Eu acabei de falar aqui agora há pouco com o Carlos. Antes de começarmos a mensagem, eu falei: Carlos, pensa comigo. Noé não conseguia chegar na beira da arca. Às vezes a gente pensa que era assim. Noé estava lá dentro, mas ele tinha uma portinha que ele saía, ia lá na polpa do navio ou na proa do navio, olhava, falava: ainda tem muita água. Não era assim. Noé ficou preso dentro daquela arca. A única coisa que ele podia fazer era abrir uma janelinha por onde ele soltou o corvo, e não dava para ele olhar para saber baixou ou não baixou. Isso acontece às vezes na nossa vida. Nós olhamos para as circunstâncias, para as adversidades, para os problemas, para as provações, e não conseguimos ver solução, não conseguimos ver o diminuir das águas, não conseguimos ver a prova diminuindo, não conseguimos enxergar. Mas sabe, Noé continuou confiando no Senhor. E eu quero dizer para você: continue confiando em Deus. Você não está vendo a solução, mas continue confiando em Deus. Você não está conseguindo enxergar a resolução do problema, continua confiando em Deus. Você não está conseguindo perceber que as coisas estão mudando, continua confiando em Deus. O barco da sua vida continua balançando, continua confiando em Deus. Mesmo que pareça que está dando tudo errado, continua buscando ao Senhor, confiando nele e fazendo a direção, cumprindo a direção que Ele te deu, e você vai ver a glória dele se manifestando. Talvez você já tenha soltado o corvo, procurado uma primeira solução, e nada, não tem solução, não tem jeito. Mas agora, meu irmão, Noé solta uma pomba, e nós sabemos o que a pomba representa. Noé solta uma pombinha que representa o Espírito Santo de Deus. Nós vemos Jesus quando saiu das águas do batismo. Deus decidiu fazer descer sobre ele o Espírito Santo numa forma corpórea como de uma pomba, e pousar sobre Jesus. A Bíblia se refere ao Espírito Santo em alguns momentos dessa forma. Noé solta uma pomba, e aquela pomba voa e volta para Noé sem trazer resposta. Ah, queridos,
Tudo isso é muito espiritual, porque quantas vezes você, durante esse problema que você está enfrentando, durante essa crise que você está vivendo, você dobrou os seus joelhos e Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, me mostra, Espírito Santo, intercede ao Pai por mim, Espírito Santo, me ajuda, e nada. Mas o que Noé fez? Se desesperou? Não, Noé esperou mais 7 dias. E sabe o que o número 7 significa? Número 7 alguns tratam como o número da perfeição. Não é o número da perfeição. E eu vou falar isso todas as vezes até você gravar. O número 7 não é o número da perfeição e nunca foi. O número 7 é o número da plenitude. Pode ter o pastor mais cabeção, mais top de linha, mais teologão da história da humanidade dizer para você que o número 7 é o número da perfeição. Você só pergunta, mas Deus é 7 ou é 3 em 1? Porque que eu saiba, Deus é perfeito. Deus é perfeito. E nós temos vários exemplos da perfeição dele registrados. A impressão digital dele é registrada em todos os cantos que nós olhamos na criação. O 3 em 1 de Deus. Porque Deus é perfeito. Então, 7 é o número da plenitude. E eu já falei isso algumas vezes, e já ministrei estudo falando sobre isso também. 7 é o número da plenitude, não o número da perfeição. O número da perfeição é 3, o número da plenitude é 7. No 7º dia Deus descansou da sua obra, porque viu que era boa a obra estava plena, completa. Número 7, o número da plenitude. Número 3, o número da perfeição. Então ele espera 7 dias. Sabe o que isso, para onde isso aponta? Noé confiava no Senhor. Mas ele não só confiava no Senhor, Carlos, ele confiava plenamente no Senhor. 7 dias depois ele solta a pomba. A pomba volta sem trazer resposta. Mas 7 dias depois ele solta novamente. E agora ela vem com um ramo de oliveira no bico. E Noé entende, as águas estão baixando. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nessa noite coloca o ramo de oliveira diante de você. Ele coloca diante de você o ramo de oliveira para que você enxergue, as águas estão baixando. Sabe, Jesus Cristo, o nosso Senhor, é a oliveira. Ele é a árvore perfeita. Ele é a árvore que, mesmo que os homens olham e veem toda torta, ela sempre está apontando para o sol, ela sempre está buscando a luz do sol. Ele é a oliveira que, mesmo sendo plantada em terra infértil e improdutiva, transforma pelo poder das suas raízes aquele lugar ao redor dela em solo fértil. Ele é a oliveira. Jesus está diante de você e não sou eu. O Espírito do Senhor está diante de nós nessa noite dizendo para você: acalma o teu coração, porque eu tenho resposta para você. Aleluia. Se você crê nisso, libere um som de glória e exalte ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus não se esqueceu de você. Ele se lembrou da sua causa, e Ele enviou um vento, tem sacudido a arca da sua vida, mas você está seguro no Senhor. O vento de Deus não é para te destruir, o vento de Deus é para expulsar as chuvas, o vento de Deus é para mandar para longe as nuvens densas que impedem você de ter estabilidade, que trazem as águas que promovem o dilúvio. Deus está soprando um vento, mas essa prova não é para te derrubar, não é para te destruir. Esse vento é para soprar as nuvens densas, para que você possa ver a glória dele se manifestando. Aleluia! Nós olhamos para o verso 15 do nosso capítulo 8 e diz: então Deus disse a Noé. Eita! Aproximadamente 225 dias depois que Noé entrou na arca, Deus respondeu Noé pela primeira vez. Talvez você esteja tanto tempo vendo a prova, a dificuldade, a luta, e para alguns hoje é o dia da resposta do Senhor, dizendo para você: não tenha medo, acalma o teu coração, as águas estão baixando.
As águas estão baixando, a sua família não vai ser destruída, as águas estão baixando. Ei, os seus filhos não vão se perder, as águas estão baixando. Ei, não entre em pânico, você vai se reerguer. Não entre em pânico, as águas estão baixando. Ei, a sua empresa não vai falir. Acalma o teu coração e confia no Senhor. As águas estão baixando. Você só precisa acreditar naquele que tem o poder para salvar, transformar e realizar o milagre. Aleluia! Deus então disse a Noé: sai da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Então Noé viu a glória de Deus e recebeu uma resposta do Senhor. Queridos, nós precisamos compreender que mais do que agora, mais do que o agora, o dia está chegando em que nós ouviremos o Senhor dizendo: agora é a hora de sair da arca, e nós entraremos e pisaremos na terra prometida. Nós estamos vivendo nesse deserto chamado vida. Nesse deserto chamado vida. Essa vida que nós vivemos é apenas uma passagem. Mas está chegando o tempo em que nós ouviremos o Senhor falando: agora saia da arca. E nós pisaremos na terra firme, seca, gloriosa, majestosa da eternidade, e estaremos com o nosso Senhor. Veja o que a palavra do Senhor diz no verso 20. Depois de tudo isso que Noé viveu, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa dos homens. Preste atenção nisso. Pois o seu coração, o coração do ser humano, é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Então, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Veja o que Deus diz: eu não destruirei mais toda a terra e todos os seres vivos como fiz dessa vez. É a palavra de Deus. Tem pessoas que ficam assim: o mundo do jeito que está indo, daqui a pouco esse mundo vai acabar. Saiba disso, esse mundo nunca vai acabar. O mundo como nós conhecemos, sim, vai ser transformado. Esse mundo como nós conhecemos, com maldade, com perversidade, esse mundo vai ser transformado. Mas o mundo não vai acabar. Nem todos morrerão. Nem todos morrerão. Veja o que Deus diz: eu não destruirei todos os seres vivos e toda a terra como fiz desta vez. Nem todos morrerão, mas transformados seremos num abrir e fechar de olhos, ao tocar, ao soar da última trombeta. Então os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo de glória, e subiremos com Ele nas nuvens, e estaremos com Ele para sempre. Aleluia! Você tem se preparado para esse dia? Ou toda a sua vida e todos os seus anseios estão nesta vida? Você tem se preparado para esse dia? Ou tudo o que você espera, tudo o que você imagina é para essa vida? Talvez todos os seus sonhos, expectativas estão aqui nesse mundo, mas chegou o dia de você tomar a decisão. Porque só entrarão na arca aqueles que forem justificados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. Só estaremos diante dele, só ouviremos a voz dele, só ouvirão a voz dele aqueles que entregarem a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e confiarem na palavra de Deus, que é a pessoa maravilhosa de Jesus. E eu quero perguntar para você nessa noite: quanto tempo tem durado a sua prova? Quanto tempo tem durado as dificuldades da sua vida? Quanto tempo tem durado os seus dias de dilúvio? Quanto tempo tem durado os temores dentro de você? Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus como já ouviu um dia?
A resposta de Deus para você é: apenas confie na minha palavra, meu filho. Apenas confie na minha palavra, minha filha. Apenas confie na minha palavra, não duvide. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você se sente preparado para a volta de Jesus? Há uma missão que Deus confiou a você. Você tem executado essa missão? Há um propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, ou você acha que você nasceu simplesmente para nascer, crescer, casar, envelhecer, ter filhos e morrer? Não. Há um propósito de Deus para cada um de nós, para cada um de vocês que estão diante dessa transmissão. Há um propósito de Deus. Você tem cumprido o seu propósito. Noé cumpriu o propósito dele, e ele foi justificado pela fé, porque ele ouviu a palavra de Deus e creu na palavra de Deus, e então caminhou por fé, viveu por fé. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você não pode temer o deboche dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Não, mas se eu virar crente, o que vão dizer de mim? Disseram muitas coisas de Noé, mas mesmo assim ele permaneceu na palavra do Senhor, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia que era o Deus Todo-Poderoso. Ninguém, nenhum dos seus colegas de trabalho, nenhum dos seus amigos, ninguém pode fazer alguma coisa pela sua situação, pela sua vida. Ninguém pode fazer nada pelo que você está enfrentando. Apenas Deus pode mudar a sua história. Apenas Deus pode resolver esse problema. Apenas Deus, mais ninguém, mais ninguém. E eu quero perguntar para você nessa noite: você está disposto a entregar a sua vida a Jesus Cristo? Você está disposto a confiar na palavra de Deus e não duvidar, crendo que Ele sim pode dar a ordem para que a tempestade da sua vida caia por terra? Ele pode dar a ordem para que as nuvens densas se dissipem. Você crê nisso? Você crê que Ele tem o poder de transformar a sua vida? E você que serve ao Senhor, você que cumpre o propósito dEle, você crê que Ele tem o poder de realizar a obra necessária, mesmo com você olhando e vendo tanta dificuldade, tanta luta ao seu redor? Você tem feito a vontade do Senhor? Alguns que estão diante dessa transmissão, bem como Noé, estão fazendo tudo conforme Deus tem ordenado, e mesmo assim estão vendo problemas atrás de problemas. Você continua confiando em Deus? Eu quero orar por 2 grupos de pessoas aqui nessa noite. O primeiro grupo de pessoas que eu quero orar é por você que está fazendo a vontade do Senhor. Você que está diante do propósito dEle, mas estando diante do propósito dEle, está vendo tudo dando errado, está vendo tudo desmoronando. Estando diante do propósito dEle, está vendo tudo sacudindo, o vento do Senhor balançando o barco da sua vida, e você está com medo. Você está se sentindo pressionado e cercado. Eu quero orar por você para que o alívio de Deus venha sobre a sua vida, para que a sua fé seja fortalecida e renovada no Senhor. Segundo grupo de pessoas que eu quero orar aqui nessa noite, eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida ao Senhor. Você que não se importa, não quero me importar com o que dirão ao meu respeito. Eu preciso que Deus salve a minha família. Eu preciso que Deus mude o meu casamento. Eu preciso que Deus salve a minha história. Eu preciso que Deus faça algo na vida dos meus filhos. Eu preciso que o meu filho deixe aquela vida de drogas. Eu preciso disso. Não importa qual é a necessidade que você está vivendo. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero te fazer um convite. Entregue a sua vida a Jesus. Não amanhã, não depois. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje o dia em que o Senhor te chama. É hoje. Creia na palavra dEle, confie nele e entregue a sua vida ao Senhor. Feche seus olhos. Você que está com seu coração aflito, você que está fazendo a vontade do Senhor e mesmo assim se vê no meio de angústias e de dificuldades, de lutas, se vê no meio de provações e Deus não tem te respondido com clareza como já falou com você antes.
Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai Santo, diante do Senhor estão seus filhos e filhas, homens e mulheres, Senhor, que fazendo a tua vontade estão passando por lutas e dificuldades. Homens e mulheres que têm buscado ao Senhor, que têm orado, que têm buscado, clamado, que têm se aproximado do teu Santo Espírito, mas mesmo assim, Senhor, o silêncio do Senhor tem ecoado tão forte, tão forte, tão forte. Oh Pai Santo, obrigado pelo som da tua voz nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está mostrando para os seus filhos que o vento que o Senhor enviou agora nesses dias sobre a vida deles, sobre a vida dela, não é para derrubá-los, é para expulsar as nuvens densas. Obrigado, Senhor. Fortalece o vigor dos seus filhos, renova a esperança em o nome de Jesus, Pai. Senhor, agora eu oro, Deus, por essa pessoa que entrega a vida ao Senhor. Esse homem, Deus amado, que sentiu no coração o desejo de entregar a vida dele a Ti, Senhor. Essa mulher que sentiu o desejo de entregar a vida dela ao Senhor, crendo que o Senhor pode mudar a história da família dela, crendo que o Senhor pode mudar a vida do filho dele. Senhor, glorifica o Teu nome, Pai. Senhor, e em nome de Jesus, receba os Teus filhos como membros da família na fé, da família no Espírito. E que eles caminhem por fé e não por vista. Pai, glorificamos o Teu nome, porque a Tua palavra é eficaz, é fiel, é verdadeira. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Eu quero convidar você que está aí na sua casa, coloque a mão sobre o seu peito e diga assim: Senhor Deus, prepara-me, Senhor. Não, mas diga com voz forte: Senhor Deus, prepara-me, Senhor, para o dia do meu encontro contigo. Eu quero estar preparado para a volta do meu Senhor. Fortalece as minhas estruturas, que a minha fé seja renovada, e que como Noé confiou no Senhor, que eu possa confiar plenamente e caminhar por fé, porque eu sei que fui justificado pela fé. Obrigado, Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor de todo o teu coração. Aplauda o Senhor aí na sua casa e glorifique o nome dEle. A salvação de Deus entrando na sua casa e na sua família. O Senhor é o Deus da sua vida e da sua família. Confie nele. As águas irão baixar. Nós temos que estar preparados para o nosso encontro com o Senhor. Não deixe de cumprir o seu propósito, ainda que tudo pareça contrário. Não desista do chamado de Deus na sua vida. Não desista do propósito de Deus na sua vida. E Deus está falando em específico com uma pessoa aqui nessa noite. Não desista do propósito de Deus na sua vida. Confie no Senhor e na palavra dEle, e no que Ele disse para você. Ele é o Senhor que te escolheu e que te chamou. E nem doença, nem homens, ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, desde que você decida assim. Faça a vontade de Deus. Não murmure, só faça a vontade do Senhor. E volte a ser o que você foi um dia. Volte às primeiras obras. Confie no Senhor como Noé confiou. Que Deus abençoe a todos. Abra sua mão na posição de receber. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. O meu nome irá chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar.